principalmente no Brasil. Vou fazer primeiro uma pequena oração para compartilharmos juntos mais dessa reflexão nesta tarde de domingo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Pedimos, cara, que continue nos dando a oportunidade de podermos nos interagir com os nossos irmãos, aqueles que acompanham, aqueles que querem ouvir um pouquinho dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina do amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Gente, então hoje nós vamos falar sobre isso, né? O Espiritismo e seu alicerce. Né? Claro que o alicerce do Espiritismo é Deus e Jesus Cristo como o nosso modelo, guia, né? Paradigma do Espírito mais perfeito que teve aqui no planeta Terra. Mas a crença da comunicação com os mortos, a imortalidade da alma, ouvir vozes do além e incorporação, ela não é um mérito ou não é somente uma ideia do Espiritismo, da doutrina espírita, e nem foi somente uma ideia que Kardec da noite para o dia adquiriu. Essa hoje, nos nossos dias, aliás, essa crença e essa prática, ela também é de outros movimentos, que são chamados movimentos espiritualistas, que é a Umbanda e o Candomblé. E aí nós passamos então a verificar que, além do Espiritismo, existem correntes então que creem também nessa comunicação com os mortos e a vida além da vida física. E não são isso somente conhecimento dos espíritas, como somos chamados hoje. São aspectos da Umbanda, do Candomblé, como bem disse, e também a crença na reencarnação, ela também não é meramente dos espíritas, né? Ela já vem de uma época bastante chamada época remota, a crença numa vida após outra vida, na reencarnação dos espíritos que voltam ao corpo físico, em outro corpo físico e em outro momento. No hinduísmo, no budismo, eles também aceitam a reencarnação e já aceitavam antes da existência do Espiritismo em si, como é colocado hoje. E tantos outras correntes religiosas na Índia, no Egito Antigo, nós podemos falar aí de sociedades como a Ordem Rosa Cruz, né, que não era a Ordem Rosa Cruz, mas que traz o conhecimento também dos ensinamentos segundo os Rosa Cruz dos egípcios, né, através do faraó Amenófis IV, Amenhotep IV, né, e aí e outros, zoroatrismo, e tantas outras, o cristianismo primitivo em si, que também tinha a crença da reencarnação. Contudo, a doutrina, esses espiritualistas, elas não estão inseridos dentro da doutrina espírita trazido por Allan Kardec. Ele formatou dentro daquilo dos conhecimentos que adquiriu, através da busca. No começo ele era não acreditava nisso, mas foi adquirindo experiência e participando de reuniões que o levaram à compreensão de que existia inteligência além, principalmente das irmãs Fox, existia inteligência naqueles chamados fenômenos.
O espiritismo da esfera kardecista, ele traz 3 princípios: ciência, filosofia e religião. A ciência que vem provar esta comunicação, a existência do mundo espiritual e a sua interação com o mundo físico. Kardec codificou e usou, foi a primeira vez que ele usou o termo espiritismo ou o termo espírita, dentro dessa tríade de conceito que é ciência, filosofia e religião. A pessoa pode ser espiritualista, mas necessariamente ela pode não se identificar como espírita. Pode se dizer, eu sou espiritualista, mas não sou espírita. Pode participar de outras correntes que não seja necessariamente a corrente espiritismo e espírita. Quando nós estamos falando da doutrina espírita, nós estamos falando da doutrina trazida no século XIX por Kardec. E aí nós temos até aqui um pequeno trecho que diz o seguinte: a doutrina espírita tem como pedra angular o Livro dos Espíritos. Até hoje ninguém conseguiu destruir uma linha sequer desse monumento do espiritismo. Então Kardec nos apresentou e nos trouxe o Livro dos Espíritos. E nós vamos buscar então que o espiritualista por si próprio, ele acredita ter em si algo além da matéria. Os conceitos de linhas espiritualistas, não estou trazendo aqui que são menores do que o espiritismo, nem maiores, mas a pessoa espiritualista ele pode desenvolver para si e acreditar que existe algo além do corpo físico. O espiritismo ele tem como base aquilo que foi apresentado por Kardec. Quando se fala do Evangelho codificado, a base da doutrina espírita é a codificação de Kardec, mais os ensinamentos de Jesus. O espiritismo ele acredita na comunicação com os espíritos, essa chamada comunicabilidade com os espíritos. E através desta comunicabilidade, através dessa interação entre espíritos, porque todos nós somos espíritos. A nossa diferença é que nós estamos reencarnados em um corpo físico. Mas a nossa essência, nossa célula celestial é o Espírito que está em nós. Nós existimos além do corpo físico. Nós somos imortais. E Kardec trouxe isso como ensinamento e como proposta de vida, porque o espírito acredita na transformação moral para o progresso evolutivo. Estou querendo dizer com isso que os espiritualistas não acreditam nisso? Não, de maneira nenhuma. Mas a base kardeciana do espiritismo, além da comunicabilidade com os espíritos, também colocado que através do ciclo evolutivo dessa comunicabilidade também pode-se fazer chamado a transformação íntima, para com isso atingir a lei do progresso evolutivo. Não é apenas uma sugestão, uma determinação da doutrina. Se não buscamos essa evolução para o progresso evolutivo, o Espiritismo defende a linha do progresso, o progresso para a evolução. Kardec foi o primeiro a usar o termo
espiritismo espírita. Como disse antes, já existiam outros movimentos que creem também, existem que creem também na mesma concepção, e nem por isso são chamados espíritas, são espiritualistas. Alguns dentro destes conceitos têm rituais, no espiritismo não tem. Alguns dentro desses conceitos têm o líder maior, que é o mentor, que está lá, é mentor físico, né, que é um sacerdote, que no espiritismo não tem. No espiritismo somos e defendemos a igualdade. Existem pessoas dentro do espiritismo que tem comando? Tem. De organização, de administração, de administração das casas, tudo, mas em linhas gerais há um processo de igualdade. Estamos todos no mesmo barco, como diz aí o jargão da vida. Agora tem uns que estão no comando, tem outros que estão fazendo outras atividades, tem alguns que têm um desenvolvimento mediúnico maior. O que diferenciou o termo espiritual e espiritualidade ou espiritismo, o espiritualismo? É porque a doutrina do espiritismo é a doutrina dos espíritos. E essa parte de comunicação, de comunicabilidade, ela realmente é a base do espiritismo. Não teria sentido se ela não existisse para nós. Não teria sentido, inclusive, a própria filosofia, a própria religião, o próprio despertar da ciência. Porque essa base, essa tríade que é ciência, filosofia ou religião, é que nos conecta a essa doutrina do espiritismo. Por exemplo, a ciência vem como prova dessa interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ela intrinsecamente está inserida nisso porque há a existência de algo maior do que o nosso conhecimento, o mero conhecimento. Não basta a comunicação, tem que ter provas. A filosofia está na transformação de vida. A busca de transformar as nossas vidas dentro deste campo que é o amor, a caridade, o bem coletivo. Fora disso, não há espiritismo trazido por Kardec. A caridade, a bondade como base, coluna vertebral desta doutrina. E a religião, aquilo que nos religa ao Pai, ao mundo espiritual. A religião em si, quando se trata da codificação, nós já estamos falando da codificação do Evangelho, nós já estamos falando de religião. Nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus, nós estamos falando naquilo que os discípulos viveram com Jesus ali, os seus ensinamentos. A ciência, para esclarecermos a existência física e espiritual, a filosofia para a transformação de vida, virar a chave para o bem, busca do progresso, e a religião como base da existência de Deus, como causa primária de todas as coisas, como base da existência de um mundo espiritual e essa comunicabilidade. O espírito ele precisa buscar a transformação íntima para ser melhor. Mas não é melhor do que os outros não, gente. Para ser melhor para si mesmo. Para ser melhor no campo do progresso evolutivo. Para dizermos que somos espíritas dentro dessa codificação de Kardec, nós buscamos o quê? Nos identificar com quais princípios? É o princípio do amor, da caridade e da fraternidade e da solidariedade. Se os espíritos vêm até nós e nos traz justamente esta
esta proposta, nos exorta a sermos justamente essas pessoas que buscam, e diz para nós que buscam estes princípios, diz para nós: olha, é preciso que sejam bons, é preciso que vocês sejam boas pessoas, é preciso que vocês pratiquem o bem, é preciso que vocês perdoem, espelhem-se nos ensinamentos de Jesus. Se não nos identificarmos com esses princípios do amor, da caridade, da fraternidade e da solidariedade, nós não estamos identificando com a doutrina espírita. Falar, mas eu vou virar um santinho da noite pro dia? Não, gente. É buscar essa transformação diária. É dar o primeiro passo e seguir em frente em busca da lei do progresso evolutivo. E ela precisa ser feita hoje, agora. Eu digo muito isso, é evitar o primeiro tapa, o primeiro grito, é evitar o primeiro palavrão, é evitar as coisas fáceis da vida para o bem-estar seu próprio e em detrimento ao bem-estar coletivo das outras pessoas. É sermos indulgentes. É nos espelharmos naquilo que Jesus disse. É sermos luz para um mundo ainda com tanta violência, com tanta guerra, tanta confusão, tantas brigas familiares por besteira, por pensamentos ideológicos diferentes, por lutas desnecessárias. Precisamos nos identificar, além de aceitarmos a imortalidade da alma, a comunicação com os mortos, Deus como causa primária de todas as coisas, a reencarnação e tudo que o Espiritismo nos traz, é nos identificarmos com amor, com caridade, com solidariedade, com fraternidade. Kardec, o Espiritismo dito por ele, tem como base a ciência. Por quê? Pensemos nisso. Por que a ciência? Gente, hoje está fazendo um calor danado aqui no entorno do Distrito Federal, aqui na cidade que moro, Luziane. A ciência, ela é justamente uma linha principal que nos designa esse tratamento com a natureza, a origem dos espíritos, bem como as relações com o mundo espiritual. Então ela nos traz como base essa origem que há dos espíritos além do corpo físico, do nosso espírito além do nosso corpo físico. E também essa relação que há, de que forma, de que maneira há essa relação ou esta comunicabilidade, como dizemos antes, com o mundo, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Até aí nós vamos ver que as correntes espiritualistas também aceitam isso. Comunicação com os mortos. Algumas aceitam a reencarnação. Mas o Espiritismo trouxe como ciência. Quando a gente vê um espírita negacionista, a gente assusta. Porque a base doutrinária traz a ciência. Para que seja, e Kardec vai mais adiante, ele diz que a obra não está acabada ainda, está inacabada, é preciso que a ciência ia avançar muito, porque os ensinamentos que ele trouxe foi no século XIX, nós estamos no século XXI.
Aqueles espíritos estavam falando para o século XIX e que nos servem até hoje. Assim como Jesus dizia 2000 e tantos anos atrás para um povo mais humilde, ele falou em parábolas e alegorias e disse muitas coisas, na sua maioria, voltada ao homem do campo, que eram pessoas do campo. Parábolas da figueira é um grande exemplo. Aquela situação em que ele diz que se a gente tiver a fé do tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda, aliás, um monte ia para lá, outro para cá, ele não disse prédios ali, nem disse helicópteros poderiam parar, nada, porque aquele povo ainda não conhecia. Éramos nós naquela época ainda em fase ainda bastante primitiva, que sequer conhecia uma bicicleta. O Espiritismo surge e é encarado por Kardec em livros. Primeiro o Livro dos Espíritos, depois vem o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu, Inferno e Gênesis, seria um pentateuco da doutrina. Cada um traz em seus ensinamentos todas essas concepções de ciência, filosofia e religião. São essas as fontes que asseguram as bases doutrinárias do Espiritismo e que sustenta a doutrina espírita. Nós poderíamos ler a Bíblia 100 vezes, reler e reler, e se não tivesse, nós poderíamos ler o Evangelho em sua essência, Mateus, Marcos, Lucas, João, são os que narraram os acontecimentos de Jesus. Mas para a compreensão do Espiritismo, veio o esclarecimento dos Espíritos, do Espírito Consolador, para nos ensinar agora, no momento certo, a existência da imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, a nossa condição de espírito buscando a progressividade evolutiva. Kardec, ele deixou claro algumas coisas. E dentre essas coisas podemos destacar algumas. Que a manifestação com os espíritos sempre existiu. Ele não chegou e disse, olha, eu estou aqui, é a primeira vez e o espiritismo é o bambambam que tem aí essa parte de comunicação com os espíritos. É a primeira vez que isso está acontecendo. Kardec deixou claro que não, que já existiam. Ele deixou claro também que sempre existiu a crença na vida após a morte. Tanto as religiões, inclusive tradicionais. De uma maneira ou de outra, acredita-se que existe vida após o desencarne do corpo físico. Principalmente nas linhas chamadas corrente cristãs, católica, evangélica e tudo mais. Acredita-se na imortalidade da alma, cada um a sua forma, cada um a sua maneira, mas como base dessas próprias religiões a imortalidade da alma é fundamental na salvação, de céu e inferno, a religião mais católica diz sobre o purgatório, os evangélicos falam sobre a salvação da alma através da volta de Jesus, tudo isso. Mas que existe como base a continuação após a vida terrena, a continuação em espírito, em alma, da forma que queiram chamar. E eu digo para vocês o seguinte, o espiritismo ele nasceu na França. No século XIX, já falei isso, através de Kardec.
E Hippolyte Denisard Rivail, ele trouxe de uma forma simples os ensinamentos dos Espíritos. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui para encerrar da promessa da doutrina que nós espíritas acreditamos e que através delas nós nos identificamos. Que o Espiritismo nasceu na França, mas a sua maior aceitação é no Brasil. O Brasil, a expansão do Espiritismo no Brasil, ele é de uma magnitude, de um tamanho. É o país mais espírita do planeta Terra. No Espiritismo que chamamos Espiritismo, codificado por Kardec, baseado nos ensinamentos de Jesus. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou fazer essa pequena leitura que diz o seguinte: Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está no livro de Mateus, na narrativa evangélica de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E vem um pequeno esclarecimento que eu gostaria de ler. As misérias e decepções, dores físicas e perdas de entes queridos, enfim, todos os sofrimentos encontraram consolação na fé e no porvir, na confiança da justiça de Deus que o Cristo veio ensinar. Ao contrário, a quem nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida, as aflições oprimem com todo o peso, e nenhuma esperança ameniza-lhe a amargura. É que isso que Jesus levou a proclamar: vinde a mim, vós todos que estáis fadigados, e eu vos aliviareis. Como Jesus estabelece a condição de sua existência e a felicidade que promete aos aflitos, essa condição reside na lei que ele ensina, seu jugo, a observância dessa lei. Mais leve é este jugo, e suave é esta lei, porque impõe como dever o amor e a caridade. Quando nós estamos falando e pensando aquilo que nos faz progredir, evoluir, buscar essa lei do progresso espiritualmente, Jesus ele não disse hora nenhuma que as coisas seriam fáceis. Nem para ele foi, por causa da ignorância dos homens. Nem para os seus discípulos foram, por causa da ignorância dos homens, por causa da nossa ignorância. Não seria para nós também fácil. Mas ele disse mais à frente, além de dizer que o jugo é suave, ele disse o seguinte, e eu vou ler para encerrar. Se me amais e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Espírito Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. De verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas quanto a vós, ireis conhecê-lo, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos lembrará do que tem dito. Está no livro de João, capítulo 14, versículo de 15 a 17. Está aí a doutrina espírita, o Espírito Consolador,
fazendo que nós relembremos, possamos relembrar os ensinamentos do Mestre Jesus. Primeiro veio Moisés, tirando o povo do Egito para levar a Canaã terrestre. Depois veio Jesus para ensinar como evoluirmos, buscando uma Canaã espiritual. E agora veio, não foi Kardec, Kardec foi um codificador importantíssimo para a criação do Espiritismo. Essa era a sua missão. Mas veio o Espírito Consolador, a doutrina espírita que está entre nós. E os Espíritos que comunicaram-se para nos trazer a existência da continuação da vida e imortalidade da alma. E Jesus trouxe para nós meios de amor, de caridade, de perdão, de tudo para que a gente aprendesse com Ele, para mantermos para buscarmos a nossa condição de estágios, como o planeta, uma escola para nossos estágios da lei do progresso e de evolução. Alguém pode falar, boy, mas hoje eu estou falando, está tendo uma guerra, várias guerras no mundo, né? Mas aí a mais citada, está nas reportagens aí, é o Irã, é o Estados Unidos, parece que Israel, e está tendo uma guerra também em Paquistão, Afeganistão. Gente, não se preocupe com isso. Preocupe-se em si, assim como eu preocupo em fazer prece, oração. Quando se vai arrumar uma casa, é preciso bagunçá-la às vezes. Pôr um móvel de um lado, um móvel do outro, jogar água e tal. O planeta passa por essas correntes por causa da lei do egoísmo, necessariamente não era obrigado a passar por guerras, por tantos conflitos. Mas o egoísmo humano ainda é tão grande e a gente não consegue nos desvencilharmos dele nas mínimas coisas, nos mínimos tratos para com as pessoas. Imagina esses homens que têm tudo nas mãos, que têm poder e que acham que pode fazer isso, acontecer aquilo, fazer e acontecer. Esquecem eles que estamos aqui somente de passagem. Poderíamos dizer como Deus deixa acontecer essas coisas, mas nada é por acaso. Nada foi e nada é e nada será por acaso. Deus sabe de todas as coisas. Ah, mas nós vamos aceitar com naturalidade? Não. Temos que combater o mal 24 horas por dia. Mas combater o mal com bem. De uma forma em que o ser humano passe a se conscientizar que fora desses princípios, e nós espíritos mais ainda, princípios do amor, da solidariedade, da fraternidade, dos ensinamentos que está aqui, que Jesus nos trouxe, que Kardec codificou, que os Espíritos nos ensinam todo dia, para que a gente possa compreender que fora da lei do amor não há progresso evolutivo. Que Deus continue em nossos corações. Quero fazer mais uma vez uma prece, chamar você que está em casa, ou que está na rua, que está no seu trânsito, ou que está no seu local de trabalho, hoje, embora seja domingo. Você que assim como eu, busca esta compreensão do Evangelho, gostaria de pedir para que a gente abaixasse a cabeça e pudesse fazer uma oração para encerramento e buscar fluidificação das águas.
Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos por este momento. Pai Celestial, nós queremos agradecer por esta reflexão. Agradecer por este dia, por estarmos aqui interagindo com nossos irmãos e irmãs. E pedimos em prol de cada família, pedimos em prol deste planeta, para que a compreensão dos homens possa modificar, principalmente aqueles que nos governam. Esteja conosco, hoje, amanhã e sempre, tanto os nossos irmãos encarnados como desencarnados. Queremos pedir em prol deste líquido, da água, da caixa d'água, das torneiras, que sejam purificadas, trazendo a nós a cura dos nossos males. Mais uma vez agradecemos e dizemos, obrigado, Jesus, que assim seja. Meus amigos e minhas amigas, um grande abraço a todos vocês. Que a semana seja repleta de felicidades. Abraço.